bendito, meu Pai amado, quando é que vai findar o meu labor? Tenho sofrido, mas consolado, porque sinto na minha alma o teu amor. Sinto não saber te agradecer, por mais que fosse o meu sofrer. Só peço a Deus que em toda a minha vida não me falte o teu poder. Só peço a Deus que em toda a minha vida não me falte o teu poder. Sou peregrino em terra estranha, esperando a minha casa paternal. Por isso encontro lutas tamanhas que só venço com poder celestial. Lá nas montanhas aves canta por ver o dia amanhecer. Por isso no meu sofrimento canto, porque sinto o teu poder. Por isso no meu sofrimento canto, porque sinto o teu poder. De consciência, me ensina a te servir ainda melhor. Da minha abundância de paciência, como engrandeceste o coração de Jó, para depois da tribulação viver cantando a sua gratidão. Lágrimas transformado em gozo, desfrutando a salvação. As minhas lágrimas transformado em gozo, desfrutando a salvação. Mensagem: o selo de Deus. Parágrafos 126 ao 159. Look at the journey of the children of Israel. They built a fire. They stayed overnight. The pillar of fire hung over. Vejam a jornada dos filhos de Israel. Eles faziam uma fogueira. Eles ficavam toda noite. A coluna de fogo pairava sobre eles. And I don't care what time of day or night it was, when that pillar of fire left, trumpets blowed and Israel packed camp and left. Não importa que hora do dia ou da noite fosse, quando aquela coluna de fogo partia, trombetas soavam e Israel levantava acampamento e partia. It was midnight, 2 o'clock in the afternoon, whenever it was, they packed camp and followed the pillar of fire. Is that right? Se fosse meia-noite, 2 horas da tarde, quando quer que fosse, eles levantavam acampamento e seguiam a coluna de fogo. Certo? Amen. They followed the fire. Eles seguiam o fogo. So when Martin Luther saw the fire of God move out, Martin Luther come out.
Follow the fire out of Catholicism. Bem, quando Martinho Lutero viu o fogo de Deus mover-se para fora, Martinho Lutero saiu, seguindo o fogo para fora do catolicismo. But he built under there and organized his church, and he couldn't move. Mas ele edificou ali embaixo e organizou sua igreja e não pôde mover-se. The fire moved right on out, and Wesley saw it, and away he went after it. That's right. O fogo se moveu diretamente para fora, e Wesley o viu, e lá se foi após ele. Isso mesmo. The fire of God left Luther sitting. O fogo de Deus deixou Lutero estacionário. And the first thing you know, Wesley built under the Wesleyan Methodist Church. Então a primeira coisa de que se nota é que Wesley edificou embaixo disto a Igreja Metodista Wesleyana. Then come Alexander Campbell, John Smith of the Baptist, and so forth like that, and Moody and all that. E então veio Alexandre Campbell, John Smith com os batistas e assim por diante dessa maneira, e Moody e tudo aquilo. And the first thing you know, they begin to get ritual and starch and coal when the old prophets died off and so forth. Então a primeira coisa que se nota, eles começam a ficar ritualistas e formais, frios, quando os antigos profetas morreram e assim por diante. This new bunch come on with nothing but a seminary education. And then the first thing you know, the hands got in the pie and messed it up. Este novo grupo não veio com nada senão uma educação de seminário. E então a primeira coisa que se nota, as mãos alcançaram o pastel e o arruinaram. And the Holy Ghost moved out in the Pentecostal soil and away they went. Right. Moved right on out away from the Methodists and Baptists and so forth. E o Espírito Santo moveu-se para fora, e os pentecostais viram isto, e lá se foram eles. Isso mesmo, moveram-se diretamente para fora, para longe dos metodistas e batistas, e assim por diante. Now the cruel thing of it, but to fulfill God's word, the Pentecostals organized. It's just as cold and ritual as the rest of them. Agora, o lado cruel disto, mas, para cumprir a palavra de Deus, os pentecostais se organizaram, e exatamente tão frios e ritualistas como o resto deles. But look, there will never be another church age. Mas vejam, nunca mais haverá outra era da igreja. The last age is the Laodicean church age, which is neither hot nor cold. A última era é a era da igreja de Laodiceia, a qual não é nem quente nem fria. Just about enough religion when the music's playing to dance up and down the aisle and sit down, go home and talk about your neighbor. Apenas o suficiente de religião quando a música está tocando para dançar para lá e para cá no corredor, e então se sentar, ir para casa e falar a respeito de seu vizinho. What we need today is an old-fashioned Holy Ghost God-sent burnout revival. Lay on your face and cry day and night and weep and wail and carry on for the sins of the world. Necessitamos hoje de uma queima completa enviada por Deus à moda antiga do Espírito Santo. Um reavivamento que fará você prostrar-se sobre seu rosto e chorar dia e noite, e lamentar e prantear e agir assim pelos pecados do mundo. We'll get into it. Vamos entrar nisto. Amen. That's right. But there we are. That's just where we got lukewarm. Isso mesmo. Mas lá estão eles. É só até aí que chegamos, mornos. God said, just make you sick in my stomach. I just spew you from my mouth. Deus disse, simplesmente me dá mal-estar. Vou vomitá-los da minha boca. That's the church, the Protestant church, rejected. Essa é a igreja protestante, rejeitada. The Protestant church is rejected from Pentecost to Luther. Every bit of it. A igreja protestante está rejeitada, dos pentecostais até Lutero, cada pedacinho disto. God's word says so. A palavra de Deus diz que sim. But out of each one of those churches, he's taken an elect. Mas de cada uma daquelas igrejas, ele tomou um eleito. He's taken the seed of every one. Out of the Methodists, the Baptists, the Presbyterians, the Lutherans, all through there, Catholic and all. Ele tomou a semente de cada uma, dos metodistas, dos batistas, dos presbiterianos, dos luteranos, de todos ali, católicos e todos. He's taken a remnant, taken the people out. Ele tomou um remanescente, tirou um povo. Here not long ago, a little lady laying right here in Louisville, Catholic, dying. I went over there and the priest said, nonsense to such a thing. Aqui não faz muito, uma pequena dama estava de cama bem aqui em Louisville, católica, morrendo. Fui até lá
E o sacerdote disse, bobagem, tal coisa como essa. And her husband said, step aside, let him come in. E seu marido disse, ponha-se de lado, deixe-o entrar. Walked in there and the woman was supposed to be dead the next morning. Entrei lá e a mulher estava para morrer na manhã seguinte. God praying for a vision broke forth and said, thus saith the Lord. Amen. Right. Enquanto orava por ela, uma visão irrompeu e disse, assim diz o Senhor. Isso mesmo. The next morning, told her how many hours it'd be, just exactly as your dot, once you go home well. Na manhã seguinte, disse a ela que horas seriam exatamente na mosca quando ela iria para casa bem. They laughed at the scorn. Eles zombaram disto em desprezo. In the very same hour the Holy Spirit spoke, she went home a well woman, as well today. E na exata hora que o Espírito Santo falou, ela foi para casa como uma mulher de boa saúde e está bem hoje. He was a Catholic. They were Catholic. They was a Catholic. Ela era católica, eles eram católicos. Eles eram católicos. When you receive light in the Old Testament, Quando se recebe luz no Antigo Testamento, let me show you the brand now. deixe-me mostrar-lhe a marca agora. Listen close now, I'm going to go straight to my subject. Ouça com atenção, então eu irei direto ao meu tema. Look, in the Old Testament, when a slave was under slavery, and then he had his bought over there with a price, Olhe, no Antigo Testamento, quando um escravo estava em escravidão e então ele foi comprado lá por um preço, he had to serve that master until the year of Jubilee. ele tinha que servir aquele senhor até o ano do jubileu. And when the year of Jubilee come, there was a trumpet sounded. E quando o ano do jubileu chegava, havia uma trombeta que soava. And when the slave was out there, him and his kiddies and wives and all of them, wanting to return to the old homeland, E quando o escravo estava lá fora, ele e seus pequeninos, e esposa, e todos eles desejando voltar para a velha terra natal. they were stopping in the fields and the taskmaster beating them this way and that way. Eles estavam andando penosamente nos campos, e o capataz batendo neles, e daqui e de lá. And then when the Jubilee priest come by sounding the trumpet, and that priest sounded the trumpet, and that man heard the trumpet, E então, quando o sacerdote do jubileu se aproximava, soando a trombeta, e aquele sacerdote soava a trombeta, e aquele homem ouvia a trombeta, he could drop his hoe, he could drop whatever he's doing, look in the taskmaster's face and say, you can't hit me one more time. Amen. I'm free. ele podia deixar cair sua enxada, ele podia deixar cair o que quer que estivesse fazendo, olhar na cara do capataz e dizer, você não pode golpear-me, nem mais uma vez, eu sou livre. Walk right away and go home. Afastar-se imediatamente e ir para casa. Ah, there's the sounding of Jubilee. When they heard the sound. Porque ocorreu o som do jubileu, quando eles ouviram o som. And that's the gospel. The Jubilee, that you're free from sin. Esse é o Evangelho, o jubileu, no qual você está livre do pecado. You're free from all these filthy habits and things that the world produced here in the name of religion. Under both Protestant and Catholicism under the mark of the beast. Você está livre de todos estes hábitos imundos e coisas que o mundo tem produzido aqui em nome de religião, tanto sob os protestantes como católicos, sob a marca da besta. That's right, you're free. Isso mesmo, você está livre. You don't have to be. Você não tem que ser. But then, if that man refused to receive that, then that man was taken from there to the post of the altar of the church and had a mark put on him, bore a hole in his ear, and he was a servant to that master as long as he lived. Mas então, se aquele homem recusava receber aquilo, então aquele homem era levado de lá até o pilar do altar da igreja e tinha uma marca colocada nele. Faziam um furo em sua orelha e ele era um servo daquele senhor enquanto vivesse. And you refuse to accept gospel light when it's preached in the power of the Holy Ghost by the Bible, amen, you can seal yourself to your eternal destination. Amen. E se você se recusa a aceitar a luz do Evangelho quando ele é pregado no poder do Espírito Santo pela Bíblia, você pode selar-se a si mesmo ao seu destino eterno.
Amém. Now look, one more little thing, if you excuse me for making that remark a few moments ago about stopping there. Agora vejam, uma coisinha a mais, se vocês me desculparem por ter feito aquela observação há uns poucos momentos acerca daquele homem. But look here, deceive the very elect. Mas olhem aqui, enganariam até os escolhidos. Now, we've been hit with Lutheran Baptists and so forth, and the Catholic. Now let me get down to you holiness people just a minute. Agora temos golpeado os luteranos, batistas e assim por diante, e os católicos. Agora deixe-me tratar com vocês, povo da santidade, apenas um minuto. Estão vendo? I believe in holiness. You must be holy. Eu creio em santidade. Você tem que ser santo. Without holiness, no man shall see God. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Not my holiness, His holiness. Não minha santidade, a santidade dele. And nothing I can do about it, what He's done for me. E nada que eu possa fazer acerca disto é o que ele fez por mim. Amen. Don't stand in my own because I have none. Don't even try to have any. Não me baseio em minha própria, porque não tenho nenhuma, nem ao menos tento ter alguma. Don't try to, are you trying to hold on, Brother Branham? No, sir. I just turn loose, let Him hold on. Eu não tento ser. O senhor está tentando manter-se firme, irmão Branham? Não, senhor. Eu somente solto e deixo que ele me mantenha firme. He's the one holding on. Isso mesmo. Ele é aquele que está mantendo firme. Just stay dead. That's all you have to do. Just keep yourself dead. He'll hold on. He's already held on. Apenas fique morto. E isso é tudo que você tem que fazer. Apenas mantenha-se morto. Ele ficará firme. Ele já se manteve firme. He held there till He said it's finished. Amen. That settled it. Ele se manteve firme lá até que disse, está consumado. Isso encerrou o assunto. Holy. God witnesses the same. It's finished. Deus está nos deixando fazer isto do mesmo modo. Está consumado. But holiness people, you Nazarenes and pilgrim holiness now. Remember, Mas, povo da santidade, vocês, nazarenos e peregrinos da santidade agora, recordem, under the power and the come out of the Wesley Church or the Methodist Church, when they organized, you dear holiness people come out and said, we'll continue in holiness. That was wonderful. sob o poder e a saída da igreja wesleyana ou da igreja metodista, quando eles se organizaram, vocês, querido povo da santidade, saíram, disseram, nós daremos continuidade à santidade. Isso foi maravilhoso. You just kept up that age, that Philadelphia age, to come to the Laodicean. Vocês somente continuaram aquela era de Filadélfia, até que chegou a de Laodiceia. But when the baptism of the Holy Ghost comes, and the signs turn back to the church, you called it the devil. Mas quando o batismo do Espírito Santo chegou e os sinais retornaram à igreja, vocês chamaram isto o diabo. Because they spoke with tongues and believed in these things, you said it was of the devil. Porque eles falavam em línguas e criam nestas coisas. Vocês disseram, isto é do diabo. And when you did that, you blasphemed the Holy Ghost. E quando vocês o fizeram, vocês blasfemaram do Espírito Santo. How can I say to my hand, I have no need of you? Como posso dizer à minha mão, não tenho necessidade de você? If there's teachers, they're speaking in tongues. Se há mestres, há o falar em línguas. If there's evangelists, there's also gifts of healing. Se há evangelistas, há também dons de cura. Amen. How can the foot say to the eye, I have no need of you? See? Como pode o pé dizer ao olho, não tenho necessidade de você? Está vendo? If you're a born child of God, you walk and accept everything God says is right. You walk out your life. Se você é um filho nascido de Deus, você caminha e aceita tudo que Deus diz que é correto. Você caminhará bem na luz. When it's time for the church to move, Luther moved. Quando foi o tempo da igreja se mover, Lutero se moveu. When it comes time for the church to move its hands, Wesley moved the hands. Quando chegou o tempo da igreja mover sua mão, Wesley moveu a mão. Amen. When it comes time for the church to speak, Pentecost come on the scene. That's right. Quando chegou o tempo da igreja falar, os pentecostais entraram em cena. Isso mesmo. Now, notice, you say, is there a type of that? Yes, sir. Mas agora, note, você diz, é um tipo? Você diz, existe um tipo disso? Sim, senhor. Do you realize that Judas is a carrot?
The real Antichrist was a very religious man. Você compreende que Judas Iscariotes, o verdadeiro anticristo, era um homem muito religioso? Did you realize that? Você compreende isso? They had so much confidence in their brother until he was the treasure of the church. Eles tinham tanta confiança nele, os irmãos, que ele era o tesoureiro da igreja. And Judas Iscariot was justified by faith, believing on the Lord Jesus Christ. E Judas Iscariotes foi justificado pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. He was sanctified through the word. Ele foi santificado através da palavra. Hebrews 17:17. St. John 17:17. Sanctify them, Father, through the truth. Thy word is the truth, and he was the word. Hebreus 17:17. Quero dizer, São João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele era a palavra. Amen. And they were given power to go out and preach the gospel, and to cast out devils, and to heal the sick. Eles foi dado poder para sair e pregar o evangelho, e para expulsar demônios, e para curar os enfermos. Judas Iscariot, Matthew 10, was mentioned among them. Judas Iscariotes, Mateus 10, foi mencionado entre eles. And they went out and cast out devils and preached the gospel in such a way till sinners repented and devils left. E eles saíram e expulsaram demônios e pregaram o evangelho de tal maneira que pecadores se arrependeram e demônios se retiraram. And they come back rejoicing and shouting and having a big time, like an old holiness camp meeting. E eles voltaram regozijando-se e bradando, e regozijando-se, como uma pequena reunião de acampamento da santidade. Amen. And Judas was right with them. E Judas estava bem no meio deles. That's exactly right. Right along with them. Exatamente, seguindo diretamente com eles. But when it come time for Pentecost, Judas showed his colors. Mas quando chegou o tempo para o Pentecostes, Judas mostrou sua cor. Amen. That's where the Holy Church showed its colors, right there. Went right around and denied the very Holy Spirit that was leading it into deeper waters, turned right around and denied it. Foi aí onde a Igreja da Santidade mostrou suas cores. Exatamente aí. E se voltaram e negaram o próprio Espírito Santo que os estava conduzindo a águas mais profundas. Deram meia volta e o negaram. I know they got a lot of fanatics. I'm not Pentecost. I've never belonged to a Pentecostal organization. Never. I've stood in the breach. Eu sei que eles têm um bocado de fanáticos. Eu não sou pentecostal. Eu nunca pertenci a uma organização pentecostal. Nunca. Eu tenho me parado na brecha. I'm not Pentecostal, Methodist, Baptist. I'm just a Bible Christian. That's all. Eu não sou pentecostal, metodista, batista. Eu sou apenas um cristão bíblico. Isso é tudo. I believe what the Word says. Eu creio no que a palavra diz. And I cannot deny the gift of speaking in tongues. If I do, I'll deny teaching and every other inspired gift. Amen. That's right. E eu não posso negar o dom de falar em línguas. Se eu faço, terei que negar ou ensinar e todos os outros dons inspirados. Isso mesmo. I've never agreed with the Pentecostal brother on the only evidence of speaking in tongues. I don't do that. Nunca concordei com os irmãos pentecostais acerca da única evidência de falar em línguas. Não concordo. Now, that's all right. If they believe it that way, that's their business. See, but that's perfectly all right. Agora, isso está bem se eles creem nisso desse modo. Isso é assunto deles, veja, mas isso está perfeitamente bem. Paul said, I would that you all speak with tongues. Paulo disse, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. I'd like to see everyone be that close to God. Eu gostaria de ver cada um perto de Deus desse jeito. They've got a lot of makeup, a lot of phony beliefs. Eles têm muita coisa manufaturada, muita fé falsificada. They've got out there a lot of times and acted like they had the Holy Ghost and said something it wasn't speaking in tongues. Their life proved what it was. Afora se iam muitas vezes e atuavam como se tivessem o Espírito Santo e diziam algo que não era falar em línguas. Suas vidas provaram o que era isso. But there's been a real genuine article going on all the time. Amen. Mas tem havido um artigo genuíno operando de modo inalterado o tempo todo. Why would the devil throw out phony crow bait? Sure he would to try to hinder. Bem, por que não lançaria o diabo má companhia, isca para corvo? Seguramente que ele o faria para tentar impedir. He throwed out the same thing in holiness.
Ele lançou a mesma coisa na santidade. He threw out the same thing in Methodists. Ele lançou a mesma coisa nos metodistas. He threw out the same thing in Luther's day. Ele lançou a mesma coisa no dia de Lutero. He's throwing out the same thing today. E ele está lançando a mesma coisa hoje. And under the power of gifts of divine healing and discernment, he's throwing the same things out. E sob o poder de dons, de cura divina e discernimentos, ele está lançando a mesma coisa. But what does the scarecrow mean to you? Mas que significaria um espantalho para você? If you could talk, birds say when I see a scarecrow, that's a meal ticket. The best apples there is right around where all the clubs are laying and the scarecrows are hanging up. That's right. Se você pudesse falar a língua dos pássaros, os pássaros dizem, quando eu vejo um espantalho, isso é sinal de refeição. As melhores maçãs que há estão bem ao redor de onde todos os porretes se encontram e os espantalhos estão dependurados. Isso mesmo. But you see how that spirit moves right up here? Mas você vê como esse espírito se moveu bem aqui em cima? Jesus looked and foresaw that through that Catholic Church coming out. Don't call no man father. Don't use vain repetitions. All these things. E Jesus olhou e previu isso através daquela igreja católica saindo. Disse, a ninguém chameis pai. Não useis de vãs repetições todas estas coisas. Now be careful. The Antichrist will be so close to deceive the very elect if possible. Saiu e disse, agora acautelai-vos. O anticristo será tão semelhante que enganará o próprio eleito, se é possível. Look, there were how many virgins went to meet the Lord? 10. Olha, irmão, quantas virgens foram se encontrar com o Senhor? 10. All of them were virgins. What does sanctify mean? Pure, holy virgin. Todas eram virgens. Que significa santificar? Pura, santa, virgem. 10 of them were virgins. 10 delas eram virgens. 5 had no oil in their lamps. 5 had oil in their lamps. 5 não tinham azeite em suas lâmpadas. 5 tinham azeite em suas lâmpadas. These 5 was just as holy and virgin as these was. Estas 5 eram exatamente tão santas e virgens como estas eram. But what does the oil represent in the Bible? What were we taking it night before? The Spirit. The Holy Spirit. Mas o que o azeite representa na Bíblia, onde o tomamos na noite passada, na noite anterior? O Espírito Santo. They cleaned themselves up and sat there, but there was a praying and stood back from the fountain that poured in the oil. Elas se limparam completamente e se sentaram lá, mas elas estavam com medo e se mantiveram afastadas da fonte que vertia o azeite. See? Organized themselves and settled down, and there they are. Lukewarm. Veja, se organizaram e se estabeleceram. E lá estão elas, mornas. That's where the church age went. É para aí que a era da igreja se foi. Muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. Quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz, meu filho, eu estou aqui. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Muitas vezes em
encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha, quando é provado não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta vem, não se desespera, se humilhar fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a benção nas mãos. A tempestade em breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. A tempestade em breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória.